Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para ministrar mais uma aula de Sociologia. Desta feita nós vamos estudar o capítulo 7 do nosso livro, né? Então vocês vão acompanhar aí, fazendo a leitura da página 150 à página 153, que é a primeira parte dessa aula, certo? Pois muito bem, quero apenas agradecer vocês por estarem empenhados em fazer as atividades, em ler, estudar. Aproveitem esse tempo que nós estamos aí de quarentena para estudarem mais os assuntos que estão propostos no livro didático de vocês. Não esquecendo que ao final de cada capítulo nós vamos fazer uma atividade avaliativa que será a nota do bimestre, tá certo? Pois muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estudar mundos do trabalho. Nesse capítulo nós vamos discutir o trabalho em Durkheim, Weber e Marx, a força de trabalho e alienação, o Taylorismo e o Fordismo, Toyotismo e o neoliberalismo, novas modalidades de trabalho. Eu quero só lembrar para vocês aqui, nós vimos no capítulo 6 que a sociologia ela pode ser entendida como um desdobramento das necessidades do século XIX, sobretudo em razão do processo de industrialização na Europa. Naquele contexto de intensa transformação das cidades, da cultura, da produção e da política, foram construídas a sociologia de Karl Marx no século XIX e as de Emile Durkheim e de Max Weber na virada do século XIX para o século XX. Aqui o estudo do trabalho, das questões que envolvem a relação do trabalho com outros aspectos da vida social, é referência para os autores clássicos. Até aqui, nós nos remeteremos ao trabalho de maneira geral. Então, neste capítulo, nós vamos conhecer a visão dos autores clássicos sobre o trabalho assalariado, isto é, o tipo de trabalho realizado nas sociedades capitalistas, como a nossa. Também veremos como o trabalho assalariado se desenvolveu, quais são suas características centrais no mundo atual, como se organizou e se organiza o trabalho na indústria, qual o papel da gerência e como a tecnologia incrementa essa produção. Então é isso que nós vamos estudar nesse capítulo aqui, Mundos do Trabalho, tá certo? Eu trouxe algumas informações aqui, lá na seção para saber mais. Aí nós vamos tratar aqui exatamente das revoluções burguesas. Bom, as revoluções burguesas foram duas, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, como nós comentamos no capítulo anterior, é o nome dado a um conjunto de mudanças tecnológicas que tiveram profundo impacto no processo produtivo, econômico e social. Iniciado na Inglaterra em meados do século XVIII, esse amplo processo de mudança se propagou pelo mundo a partir do século XIX. E aí, essa Revolução Industrial, nós dividimos ela em três fases, Na primeira fase, que foi a fase desenvolvida entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, foram utilizados principalmente os recursos como o ferro, o carvão, o tear mecânico e a máquina a vapor. Já a segunda fase, que situa-se entre cerca de 1860 e a segunda metade do século XX, ela foi caracterizada pelo emprego da energia elétrica, do aço e de produtos químicos. Já a terceira e mais recente fase da Revolução Industrial, ela se inicia logo nos anos de 1960, na década de 60, e tem como centro a robótica e a microeletrônica. E aí a segunda Revolução Burguesa foi a Revolução Francesa, que é o nome dado a um período crucial da história da França, Por isso o nome Revolução Francesa.
que ocorreu entre os anos de 1789 e 1799, né? Então, durou praticamente 10 anos aí a Revolução Francesa, né? E essa Revolução Francesa, ela marca o fim do chamado Antigo Regime. Nele, a monarquia absolutista foi substituída por uma monarquia constitucional e, em seguida, pela República, certo? Bom, dando sequência aqui na nossa aula, nós temos aqui o trabalho de Durkheim, em Durkheim, Weber e Marx. Bom, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, apesar de terem explicações e métodos de análise diferentes, eles elegeram o trabalho como um dos objetos científicos de seus estudos. Bom, como Durkheim era de origem francesa e Marx de origem alemã, eles foram influenciados, lógico, pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Marcos de um novo modo de vida no Ocidente, né? Foi essas duas revoluções. Bom, primeiro vamos falar do pensamento de Durkheim. Tá? Nós temos aqui Durkheim. Bom, primeiro ele concentra a sua atenção na divisão do trabalho. Aqui, a opção pelo trabalho, como objeto de análise, demonstra a importância dessa atividade, né, das sociedades capitalistas. Nós já tratamos a respeito do capitalismo. Bom, como nós vimos aí no capítulo 6, essa divisão seria responsável pelo desenvolvimento de uma sociedade diferenciada internamente. Para Durkheim, quanto mais especializado o trabalho, mais laços de dependência se formam, né? Assim, quanto mais profunda for a divisão do trabalho, maior será a teia de relações de dependência entre os indivíduos. Por exemplo, aí, o padeiro, né? Um padeiro ele depende do agricultor, que depende de um ferreiro e assim por diante. Isso levará, por consequência, uma maior coesão social, né? Como a gente percebe, há uma relação de dependência entre os trabalhos e as profissões. Por exemplo, o padeiro, para que a massa do pão chegue até ele, ele vai depender de quem? Ele vai depender do agricultor. Ele depende do agricultor. E aí, o agricultor ele vai depender do ferreiro para poder produzir as suas ferramentas e assim por diante. Então, essa relação de dependência, pessoal, nós vamos chamar de... Durkheim chamou de coesão social. Bom, a divisão do trabalho, na concepção de Durkheim, é um fato social presente em todas as sociedades. Então, todas as sociedades há a divisão de trabalho, né? Durkheim, ele entende a divisão social entre os trabalhadores e empregadores como uma divisão funcional. Essa divisão que Durkheim fala, como extensão da divisão do trabalho, ela promove a coesão social e, por isso, deve ser preservado socialmente. Mas, no entanto, Durkheim ele observa que nessa divisão há problemas, né, visto por ele como doenças sociais a serem corrigidas, para que o todo social se desenvolvesse ou se desenvolva adequadamente. Por exemplo, ele diz que se há excesso por parte do capitalista ou de trabalhadores, isso deve ser regulamentar. Deve-se regulamentar suas atividades a fim de alcançar um equilíbrio e garantir a integração social das partes envolvidas. Dessa maneira, o lema de Durkheim aqui prevalece as partes, que são os indivíduos, né? Então, esses indivíduos, ou as partes, elas devem submeter-se de modo
a garantir a permanência do todo, que é o caso da sociedade. Bom, qual era essa doença que Durkheim tratava aqui? Quando ele fala assim, ó, de um lado o capitalista não se deve deixar levar pelo egoísmo do lucro. Então essa é uma das doenças que Durkheim fala ali anteriormente, né? É o egoísmo do lucro exacerbado, né? E por outro lado tem o trabalhador também, que às vezes questiona a sua funcionalidade dentro da divisão do trabalho. Então isso deve ser corrigido para que haja a coesão social. Bom, você já pensou nisso? O que é o trabalho? O trabalho é uma atividade fundamental para todo e qualquer tipo de sociedade. Com base no trabalho, nós garantimos a nossa subsistência. Construímos nossas casas, bairros e cidades. Nossa vida em sociedade. Somos dependentes do trabalho para produzir a nossa existência. Isso é fato, né? No entanto, essa atividade ela tem particularidades históricas. E então eu convido a vocês a fazer uma lista de algumas características do trabalho das pessoas próximas a vocês. Existem elementos comuns entre esses tipos de trabalho? Quais são esses elementos? Né? Fica a pergunta. Muito bem. Falamos de Durkheim. Vamos falar aqui de Max Weber. Já Max Weber, né? Max Weber, o que é que ele pensa a respeito do trabalho? Qual o significado do trabalho para ele? Bom, Max Weber, ele parte de uma perspectiva diferente de Durkheim, né? Segundo ele, não há algo geral e comum a todas as sociedades. Cada sociedade obedece a situações históricas exclusivas. E no capitalismo, por condições específicas, o trabalho teria se tornado uma atividade fundamental. Voltando aqui no Max Weber, né? Bom, Weber, ele concorda aqui com Durkheim, né? Que cada sociedade obedece a situações históricas exclusivas, né? Ele diz aqui, no capitalismo em condições específicas, o trabalho teria se tornado atividade fundamental, né? O trabalho, lógico, é uma atividade fundamental para desenvolver as sociedades. Em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber observa que ocorreu um encontro que deu ao capitalismo sua particularidade. Por incrível que pareça, o movimento protestante teve grande influência para o desenvolvimento do capitalismo naquela sociedade, né? O que o Weber diz aqui? Para o Weber, essas condições estavam presentes nas sociedades passadas, como na antiga Roma durante a Idade Média, quando já existiam vários elementos que hoje governam as relações monetárias, comerciais e troca, né? Olha só, Weber diz que a especificidade do capitalismo, segundo ele, está no encontro entre o espírito capitalista de obter sempre mais lucro e a ética religiosa em uma vida regrada de autocontrole que tem na poupança uma de suas características centrais. Nesse encontro entre o espírito capitalista e a ética protestante, que se deu em determinadas partes da Europa e também nos Estados Unidos, o trabalho ocupa lugar central. Para o praticante do protestantismo, o sucesso dos negócios é um sinal de ter sido escolhido por Deus. O trabalho árduo e disciplinado é uma vida regrada, e uma vida regrada sem excesso
podem lhe trazer êxito profissional, expressão de sua fé e salvação espiritual. Então, Weber ele observa que a formação do capitalismo ele teve como característica fundamental essa ação social orientada por objetivos racional, isto é, uma ação ascética, que quando resulta em êxito na sua vida material, garante ao indivíduo a segurança de ter sido escolhido por Deus. O encontro entre a ética religiosa e o espírito empreendedor teria possibilitado a formação histórica do capitalismo. Entretanto, a procura da riqueza que Weber já via em sua época não seria mais guiada por padrões éticos. Ela, contrariamente, estaria associada tão somente às paixões puramente mundanas. Ao longo do tempo, o encontro formador da sociedade capitalista perdeu seu sentido original, e o lucro capitalista passou a dirigir as sociedades contemporâneas. Aí, nós vamos falar de Karl Marx, né? Karl Marx. Marx destacou a diferença entre o trabalho geral e o trabalho particularizado, né? Aqui para ele o trabalho em geral é toda atividade que relaciona a humanidade à natureza. Estão entendendo aí, né? Por exemplo aqui, quando ele diz assim, o trabalho em geral, né, é toda atividade que relaciona a humanidade à natureza. Bom, isto é, toda e qualquer, o que ele quis dizer aqui? Isto é, toda e qualquer atividade que envolve a transformação da natureza para suprir as nossas necessidades, mas que envolve um processo teleológico. Primeiro pensamos, concebemos mentalmente a atividade e depois realizamos. Antes de construir uma casa, por exemplo, né, eu imagino essa casa e só depois eu transformo o que imaginei em uma casa real. Quando transformo minha ideia de casa em uma casa objetiva, faço isso por meio do trabalho, né? Então, o trabalho, ele é a consumação de um projeto, de um pensamento, né? Ele diz aqui claramente que antes de construir a casa, eu primeiro vou imaginar como seria essa casa. E aí eu transformo o que eu imaginei em algo real, certo? Quando transformo a minha ideia em uma casa objetiva, eu faço isso por meio do trabalho. Então, isso é o trabalho para ele, né? Para Karl Marx. Para Marx, o trabalho assalariado é uma manifestação histórica da organização do capitalismo como sociedade. Isso é um fato indiscutível, né? Isso é um fato indiscutível. Bom, então vamos ver aqui. À primeira vista, o trabalho assalariado ele pode ser considerado como uma atividade que é vendida pelo trabalhador em troca do salário pago pelo capitalista. Isso eu já tinha explicado para vocês no capítulo anterior, né? Bom, a constituição da classe trabalhadora como classe a obriga a vender o seu trabalho ao seu trabalho. Porém, o trabalhador ele poderia rejeitar o trabalho de maneira individual, sim. Mas se pensarmos no conjunto da classe trabalhadora, não. Pessoal, é um assunto complexo isso aqui, né? O Marx, ele fala assim, para Marx o trabalho assalariado é uma manifestação histórica das organizações do capitalismo como sociedade, né? Foi o que eu coloquei no título aí. Com base na exploração do trabalho por meio do pagamento de salário, como veremos adiante,
a sociedade capitalista produz e reproduz sua existência. Ou seja, o trabalho assalariado é uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre os capitalistas e os trabalhadores, e por consequência da exploração e dominação do trabalhador capitalista. Bom, do ponto de vista das leis, regras, normas sociais que foram construídas historicamente a favor da classe dominante, que é a burguesia, essa troca aparenta ser igualitária. Como eu falei antes para vocês, à primeira vista, o trabalho assalariado ele pode ser considerado como uma atividade que é vendida pelo trabalhador. Então, o trabalhador ele vende sua força de trabalho ao capitalista, e essa troca, apesar de aparentar uma igualdade na prática, ela se dá de forma desigual, essa troca. Quer dizer, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho em troca de salários. Então, aparentemente, há uma igualdade, Essa troca aí, apesar de aparentar uma igualdade, na prática, ela se dá de forma desigual. Do ponto de vista das leis, como eu falei anteriormente, alguma das leis, regras, normas sociais, que foram construídas historicamente a favor da classe dominante, a burguesia, essa troca ela aparenta ser igualitária. Por exemplo, o capitalista tem um capital, que é o dinheiro, E com esse capital, ele monta um negócio. Para isso, ele precisa contratar certo número de trabalhadores. Aparentemente, o capitalista oferece trabalho e o trabalhador pode aceitar ou não esse trabalho. No entanto, como salientou Marx, devemos considerar a desigualdade histórica dessa relação. Por quê? Porque a constituição da classe trabalhadora, como classe, a obriga a vender seu trabalho. Porém, o trabalhador ele não poderá rejeitar o trabalho. Não poderá rejeitar o trabalho de maneira individual, sim. Mas, se pensarmos no conjunto da classe trabalhadora, não. A classe trabalhadora é forçada a vender seu trabalho porque teve seus meios de produção tomados historicamente pelos capitalistas, que foi o que eu expliquei anteriormente para vocês. Se não tem como produzir sua subsistência por conta da própria classe trabalhadora, por conta própria, a classe trabalhadora se vê forçada a vender seu trabalho em troca de um salário. Caso contrário, não teria como sobreviver. Nossa vida na sociedade capitalista depende, portanto, da exploração do trabalho assalariado. Aquilo que comemos ou bebemos, vestimos, tocamos e assistimos, em geral, é fruto desse tipo de trabalho. Pronto.